que estão aqui para poder estudarmos nessa noite juntos sobre esse tema. Um tema muito pertinente para o momento que a gente vive. Obrigado especialmente aos meus amigos que nem são espíritas e que eu convidei para a nossa conversa e que aceitaram o convite. O nosso tema de hoje, eu imagino que muitos refletiram sobre a relação que ele tem com o momento que a gente vive, com a situação algo dramática, porque assim nós enxergamos essa situação que nós, como coletividade, vivenciamos. E é impossível que nós falemos hoje sobre cura sem refletir sobre a cura mais aguardada das últimas décadas, ou talvez do último século. Eu não sou da área de saúde e nenhum historiador, eu não vou saber medir, mensurar o quão ansiosamente a sociedade aguarda essa cura. Milhares de estudiosos hoje trabalham diariamente na busca de uma cura para o coronavírus, para a Covid-19. E movidos por interesses que vão desde o desejo humano de oferecer saúde, de oferecer conforto àqueles que estão enfrentando grandes dificuldades sociais, sanitárias, econômicas, e movidos também por interesses mesquinhos, pela própria vaidade, pelo próprio orgulho, interesses políticos que, infelizmente, vemos diariamente dominar os noticiários, interesses monetários, interesses diversos, né, que movimentam essa busca pela cura. Mas como nós nos encontramos em meio a isso? Como que está a movimentação da nossa fé, entre aspas, nessa esperada, ansiosamente, vacina, que parece que está para chegar, mas que nunca chega, mas que é sempre anunciada para o mais breve possível? Como que estamos nós no entendimento da solução da pandemia, da cura para essa enfermidade coletiva que nos alcança como sociedade, né? E o nosso tema, o poder curativo do amor, não poderia ser mais propício para esse momento e para essas reflexões que nos dominam quase que incompleto desde março para quem está no Brasil e desde antes para quem estava em outros países ou ligado aos acontecimentos de outras nações, né? Para entender o processo da cura, a gente não pode se desvencilhar de que a cura é uma busca, é um processo que visa restaurar o equilíbrio e restaurar a saúde. Só existe cura porque se perdeu a saúde. A cura, então, é este procedimento, esta resolução que nos visa restabelecer a saúde. Muito importante, então, que a gente entenda o conceito de saúde, o que não é tão simples, porque o conceito de saúde, ele vai divergir de acordo com o seu entendimento sobre o que é o ser, o que é a vida, o que é o bem-estar. Nós temos um dos conceitos mais famosos, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala do bem-estar físico, emocional e social. Mas nós estamos numa reunião espírita, então nós temos que falar de saúde sem esquecer-nos do espírito. E então, para isso, eu vou convocar a explicação sobre saúde de nosso irmão Emmanuel, no livro O Consolador. Na pergunta 95, é enunciada a seguinte questão: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E o Emmanuel responde: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, uma visão estrita ao corpo. Mas a perfeita harmonia da alma, mas para o espírito reside na perfeita harmonia da alma. Essa é a explicação de Emmanuel para a saúde. Como que nós vamos entender, então,
a saúde perante a nossa necessidade da busca que hoje nos movimenta em torno desta cura, né, da cura do coronavírus, da busca da saúde em relação à enfermidade, que hoje é a grande notícia que invade as nossas casas, os nossos lares, o nosso pensamento, motivo de grande preocupação. Nós podemos realmente considerar que a cura para o coronavírus, o restabelecimento da nossa saúde coletiva, porque o coronavírus é um desafio de saúde coletiva, de saúde da humanidade, podemos entender que a cura do coronavírus está, então, na produção de uma vacina ou na descoberta de um medicamento que venha a reduzir a carga viral de um paciente que está enfermo por conta desta doença? A resposta do Emmanuel é muito clara para nós nesse sentido, né? Emmanuel fala que a cura está, então, na perfeita harmonia da alma, e não exatamente no estabelecimento da saúde dos órgãos do corpo físico. Só que Emmanuel fala um pouco mais, que eu, por querer, não falei no primeiro momento. Emmanuel fala que muitas vezes, na mesma resposta da pergunta 95, muitas vezes há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra para a obtenção da saúde da alma. Ou seja, do ponto de vista de Emmanuel e do ponto de vista de um espírito eterno que vislumbra sua existência além do corpo físico, que hoje ele utiliza para o seu aprendizado e desenvolvimento, a saúde, por vezes, depende da enfermidade do corpo físico. A saúde do espírito, do ser eterno, que precede e sobrevive à existência do corpo, por vezes, depende da moléstia que acomete o corpo físico. Exemplos nesse sentido são inúmeros. E, por decisão e reflexão própria, eu preferi não estabelecer o nosso raciocínio sobre esses exemplos. Porque os exemplos, nesse sentido, eu acredito que não são o mais recomendado para o nosso entendimento e reflexão acerca dessa situação. Se a busca, então, pela saúde da alma deve nortear os nossos esforços na busca pela saúde, e não exatamente a busca da recuperação do corpo físico apenas, o que representa para nós esse movimento que a coletividade da humanidade tem feito atrás deste tratamento ou desta cura para o coronavírus? Qual que é a ideia que nos move? Quais os sentimentos que nos movem quando nós buscamos freneticamente, desordenadamente ou apressadamente, para os casos onde não exista desordem, no mínimo existe pressa? O que está por trás de tudo isso? O que nós devemos refletir acerca dessa situação? Se a existência terrestre é apenas uma experiência, e uma de várias experiências que o Espírito Eterno realiza ao longo da sua evolução para o seu próprio aperfeiçoamento, nós devemos estar focados na saúde deste Espírito, e não na saúde exclusiva do corpo. Precisamos buscar a saúde do corpo, porque o corpo é a nossa ferramenta de trabalho. E como ferramenta de trabalho, é preciso que ele esteja íntegro para nos oferecer as melhores oportunidades do exercício, do nosso aprendizado e da nossa evolução. Mas se Deus nos apresenta como expressão da nossa necessidade a situação da enfermidade, nós devemos receber essa situação de maneira lúcida, consciente e pacífica, sem revolta, sem desequilíbrio. Porque essa doença pode ser, na verdade, um convite à saúde. E aí, as situações são inúmeras.
Aquele que tem um desequilíbrio da própria alimentação, através da doença, pode ser convidado ao reequilíbrio da própria alimentação. Aquele que tem um desequilíbrio em relação à raiva, ao ódio, ao rancor, pode, através da doença, ser convidado ao reequilíbrio nestes sentimentos que o pervertem à saúde. Aquele que tem um desequilíbrio em relação ao repouso, porque não consegue dosar o seu tempo e distribuí-lo naquilo que é mais útil, e acaba excedendo na utilização do tempo, sem propiciar o descanso ao corpo físico, pode receber a doença como um convite para o restabelecimento do equilíbrio e do descanso. Se a doença, então, nos visita, ela, na maioria dos casos, e obviamente não todos, nos convida à saúde, nos convida ao reequilíbrio. Mas nós, que somos espíritos, não podemos deixar de lembrar de que, como espíritos eternos, temos experiências que são anteriores a essa encarnação. E, por vezes, nós somos visitados por enfermidades e doenças que têm origem em outras encarnações. Não vamos, então, encontrar nessa experiência atual a explicação para deficiência orgânica, para ausência de saúde que a gente experimenta hoje. Nós só vamos encontrar isso num passado remoto. Então, a busca por uma explicação para a nossa doença pode ser infrutífera, porque a gente não consegue lembrar das nossas reencarnações anteriores. Entretanto, o entendimento de que a doença de hoje reside em excessos do passado, ainda que eu não me lembre dos excessos que eu cometi, é um convite ao equilíbrio, a um convite a que seja dosado o nosso esforço, empregado melhor o nosso tempo, utilizados melhores os nossos recursos que Deus nos ofereceu. E nesse entendimento é natural que nós busquemos, lícito, natural, desejável que nós busquemos a saúde. Especialmente, então, se a enfermidade vem de uma experiência de vida pregressa, nós temos, nesta encarnação, a oportunidade, se esse for o caso, de restabelecer a nossa saúde física. E restabelecer, então, os desajustes e as desarmonias do nosso perispírito, do corpo sutil, do corpo energético, que está vinculado ao nosso corpo físico. E em restabelecendo essas energias, nós podemos restabelecer a saúde do corpo. Tudo convite ao progresso e à evolução. O erro, então, não está em buscarmos a saúde do corpo. O erro está em buscarmos a saúde do corpo acima de tudo e desprezando aquilo que é o principal e aquilo que nós estamos aqui para buscar, que é a saúde da alma. Aquele que, então, adoece e busca exclusivamente o medicamento para corrigir ali instantaneamente a falha do corpo físico, ele vai estar ignorando a causa realmente da sua enfermidade, a causa da doença que o aflige. E ignorando a causa e tratando exclusivamente da consequência, daquilo que foi resultado do seu desequilíbrio original, ele, por vezes, vai estar simplesmente mascarando um problema e resolvendo inicialmente uma situação que vai se apresentar novamente adiante. E assim nós vamos identificar inúmeros casos em nossa sociedade, em nossa vida, tanto na vida individual, nossa, como indivíduos, quanto na vida coletiva, de problemas e enfermidades que nos alcançam e que, quando a gente consegue a cura exclusiva do efeito, a solução do efeito, não tendo sido resolvida a causa da enfermidade, logo adiante a enfermidade aparece de novo. E aí eu não preciso enumerar, né, a dor de cabeça, a gastrite, para não entrar em doenças mais graves, porque quanto mais grave a doença, mais difícil a nossa análise acerca da origem dela, né? Então, para falar das doenças mais básicas que a gente apresenta no dia a dia, né, o cansaço extremo,
as dores do corpo, as dores no aparelho digestório, a gastrite, que é muito associada, né, ao estilo de vida inapropriado, os problemas de pulmão para o fumante. Então, tudo isso, se a gente corrige os efeitos do desequilíbrio, se a gente não agir na causa, a gente vai somente postergar a solução do problema. E pode, sim, para aquele que é extremamente materialista, conseguir postergar o problema para outra vida. Para alguns que ainda estão perdidos no entendimento do nosso verdadeiro objetivo da existência, isso pode ser o suficiente. Mas para nós que estudamos a vida e entendemos ela como uma sucessão de encarnações, jogar a solução de um problema para a próxima existência é grave e extremamente indesejável. Antes, solucionarmos os problemas hoje, corrigirmos as nossas deficiências no momento atual. E se, nos casos mais raros que existem em nossa sociedade, a doença nos alcança, a enfermidade nos alcança, por uma escolha motivada por um extremo desapego dessa experiência carnal, uma escolha derrotada de auxílio a algum irmão, ou uma escolha de aprendizado, que pode ser puramente aprendizado intelectual, e a gente tem exemplo nos romances espíritas dessa forma, de espíritos que encarnaram, acometidos por doenças, exclusivamente para aprender sobre aquelas doenças. Se esse for o nosso caso, também devemos receber a doença com uma reflexão saudável acerca de quais seriam as causas, e não enxergando as causas em desequilíbrios que nos acometem hoje, não entendendo que pode ser originário de algo que a gente resgata de uma vida anterior. Nós devemos nos manter em paz, entendendo a possibilidade, porque nunca estamos certos acerca disso, porque a gente não lembra do passado, entendendo a possibilidade de que essa enfermidade é algo que eu escolhi para aprendizado, seja aprendizado moral ou até mesmo, em alguns casos muito raros, aprendizados intelectuais. Não é simples que a gente receba a doença com essa tranquilidade, com essa serenidade. Não é simples para ninguém, e não é simples para mim. Não estou colocando este entendimento como algo que já é conquista minha, mas como algo que os espíritos estão a nos ensinar em profusão nas obras espíritas. E realmente, quando nós estamos enfermos, especialmente quando a gente recebe a notícia de uma enfermidade, é natural que a gente se impacte, que a gente tenha dificuldades inicialmente para nos organizar emocionalmente, intelectualmente, com aquela nova situação. E é assim com toda situação nova que nos causa desconforto. E é muito natural que assim seja. O que nós devemos buscar, e que o simples entendimento intelectual, sem que o nosso coração tenha ainda se enchido de evolução, o simples entendimento intelectual pode nos auxiliar a evitar a revolta, que é o quadro mais grave numa situação de enfermidade. Independente de qual a origem da nossa enfermidade, revoltarmos com essa situação, por mais que exteriormente a gente não expresse isso, é uma revolta para com a determinação das leis divinas. É uma revolta, em síntese, uma revolta contra Deus. O ateu que se revolta contra uma doença, ainda que ele não expresse intelectualmente esse entendimento de que ele está se revoltando contra Deus, no frigir dos ovos, para colocar coloquialmente, é uma revolta contra Deus. E isso é o mais grave que nós podemos executar quando nós somos visitados, nós somos alcançados por uma enfermidade. Nós não podemos nos entregar a esse tipo de revolta, porque isso nos coloca na contramão da evolução. Toda a nossa caminhada e nosso desenvolvimento é entendimento da criação de Deus, das leis que Deus estabeleceu, e Deus é soberanamente bom e justo, é a inteligência suprema, e não há nada que ele faça que não seja o melhor para cada ser da sua criação. Então, revoltarmos contra algo que Deus nos propõe, e que na maioria das vezes
a gente não consegue lembrar, mas foi escolha nossa, quando a gente planejou a nossa encarnação, revoltar-nos contra isso é a pior atitude possível que nós podemos tomar diante de uma situação como essa. Nós podemos tomar outras atitudes também muito graves, como o medo, o pânico. E eu não aprofundarei nesse assunto, porque o Tássio já nos trouxe o entendimento sobre o medo recentemente em algumas palestras atrás. Mas nos entregarmos ao medo é nos entregarmos à derrota perante aquele desafio, aquela proposta que representa a enfermidade. Se a enfermidade é uma proposta de busca pela saúde, da busca pela recuperação da nossa sanidade, o medo nos vai tirar toda a possibilidade de recuperação plena e vai nos atrasar as possibilidades de entendimento acerca daquela situação, de solução daquele desequilíbrio que originou a doença. Nós não podemos sentir medo? Não é esse o caso, e o Tássio também foi bem enfático na palestra que ele fez sobre a situação. O medo ainda, no primitivismo que é natural em nós aqui na Terra, né, que é um mundo ainda bastante primitivo, o segundo na escala da evolução dos mundos, o medo é muito comum ainda para o nosso estágio evolutivo. Então, não espera-se de nós que a gente não sinta medo, mas espera-se de nós, e essa é uma das propostas da enfermidade, que a gente trabalhe e nos esforce, que nós nos esforcemos para dominar o medo, para ter controle sobre o medo, e se não conseguirmos evitá-lo totalmente, para que a gente dê um passo adiante neste controle, que é mais uma sala, mais uma disciplina da grande escola que é a encarnação, do controle sobre o que é matéria, do controle do espírito sobre tudo que é matéria. É o controle do nosso corpo, o controle dos nossos hormônios, o controle das sensações físicas. Tudo isso é um capítulo, uma matéria dessa grande escola que o espírito tem, enquanto encarnado, do controle sobre a matéria. E se a gente tem que buscar, então, a cura para o corpo, se é lícito e desejável que a gente busque a cura do corpo, é isso que a gente tem que buscar, sem nunca esquecer que não existe cura do corpo sem cura da alma. Mas a gente tem que buscar, então a gente tem que ir ao médico, a gente tem que tomar medicamento, a gente tem que esperar realmente a vacina do coronavírus, e se ela se apresentar para nós segura, respeitados todos os trâmites naturais do conhecimento humano, para o estabelecimento de uma vacina, e se apresentar os resultados devidos. É natural que a gente deseje a vacina com possibilidade de evitar, né? Eu estou usando sempre a palavra cura por conta de um contexto, mas a vacina não é exatamente uma cura, porque ela visa evitar o acometimento, né? o adoecimento. Mas para facilitar o nosso diálogo, continuaremos com essa expressão. Então é lícito que a gente busque a vacina, e é correto que a gente deseje ela. O que a gente não pode é desejar que a vacina nos alcance depois de alcançar a doença, para que a gente volte a viver a doença, a viver a enfermidade, que é a nossa enfermidade coletiva, que, na verdade, se expressou no mundo através da doença, através da pandemia, através da Covid-19. A enfermidade da alma humana, se a gente puder criar essa alegoria para representar o conjunto da coletividade, né, das almas humanas, a enfermidade, ela precede o Covid. O Covid é uma expressão da enfermidade dessa alma coletiva e que se expressa fisicamente, né, na matéria humana através desse vírus. Então, se a gente buscar exclusivamente a cura física através da vacina, nós estaremos ignorando a verdadeira cura da humanidade e nós estaremos, na verdade, nos inscrevendo para uma doença que vai nos alcançar logo ali adiante. Então, nós precisamos realmente buscar a nossa cura. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os Espíritos deixam isso muito claro. E eles dizem o seguinte: perguntais se é lícito ao homem abrandar as suas provas,
Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele que tem um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. E essa última frase ela é muito importante, porque aquele que, por suposta fé, por suposto entendimento de que a verdadeira saúde, a verdadeira da alma, disser que não se preocupa de forma alguma com curar-se de qualquer enfermidade que seja, que quer viver doente, que não se importa de viver com o corpo físico doente, desde que sua alma esteja curada, ou seja, aquele que disser que não vai buscar a saúde do corpo físico, dizendo que se preocupa apenas com a saúde da alma, esse está equivocado, porque esse está exteriorizando, na verdade, a sua falta de força de vontade de vencer a enfermidade, porque a enfermidade é convite à saúde. E se nós estamos com a alma saudável, é convite à saúde do corpo. Por vezes a enfermidade nos visita, como explicam aqui os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos tirar da inércia evolutiva, porque nós estamos estagnados no esforço zero para o crescimento e desenvolvimento. E, não, mas eu me esforço para ser uma boa pessoa, mas não basta. A evolução não é apenas moral, ela também é intelectual. E é preciso esforço de evolução intelectual. É preciso esforço para vencer a preguiça, a falta de ânimo, a falta de boa vontade. Então, é necessário também que busquemos a saúde do corpo físico. Mas ele adverte, os espíritos advertem aqui, que na dificuldade de encontrar a saúde, olha, eu estou com um câncer, procurei tratamento, fiz químio e tal, fui desenganado pelos médicos. Se fui desenganado pelos médicos, ali eu devo comportar-me sem desespero, sem exasperação, sem murmurar, sem nenhum tipo de revolta a Deus. Mas enquanto houver esperança, eu devo com calma, com paciência, com inteligência, com entendimento, buscar a minha saúde. Buscar a saúde do corpo físico. Porque, por vezes, o que eu preciso é de esforço físico, é de ânimo. E não me deixar abater, não me deixar entregue como quem já foi derrotado pelo desafio que se apresenta. Então, cuidado ao espírita que se coloca convidativo à enfermidade, como se isso fosse uma vantagem ou uma virtude. Antes, nós devemos buscar os recursos para a nossa própria saúde física. O problema, então, já posto aqui na nossa conversa, da nossa busca pela cura, neste momento, a cura do coronavírus, é a maneira como a gente busca a cura e o porquê a gente busca a cura. Se a gente refletir um pouco, a sociedade busca a cura, na maioria dos casos, e se a gente fizer um somatório, se a gente pudesse fazer isso, a espiritualidade superior pode, dos desejos e das motivações de todos aqueles que compõem a coletividade humana que está sujeita a esse fenômeno da pandemia, se a gente pudesse fazer um somatório, com certeza esse somatório resultaria em um desejo de resolver a doença do coronavírus para retornar a todo o comportamento enfermiço que é natural da nossa conduta ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva. Ou vocês acham que se a gente vencer o coronavírus em 2021, como é a previsão
majoritariamente, nós vacinaremos a população que está em maior risco, ao menos nos países mais evoluídos, infelizmente, mais evoluídos economicamente, porque nos menos, que tem menos recursos financeiros, nessa não é a previsão, mas ao menos nos mais desenvolvidos economicamente, a previsão é que em 2021 a gente consiga a vacinação da população que está mais sob risco, né, da população de risco. O mundo quer isso para poder voltar aos interesses mesquinhos que dominavam o nosso esforço antes da pandemia. Ou vocês acham, ou nós pensamos, que vencido o coronavírus, as tensões que existem entre os países no Oriente Médio vão desaparecer. A tensão que existia entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte vai ser expurgada no estalar de dedo. A tensão que existia poucos meses antes da pandemia entre os Estados Unidos e o Irã, e que recentemente teve alguns novos capítulos com a morte de um dos grandes cientistas iranianos, um expoente da pesquisa nuclear iraniana, hoje a gente acha que essas tensões vão desaparecer. Nós vamos voltar para esses comportamentos. Majoritariamente, como sociedade, nós desejamos a vacina para poder voltar a nos comportar animalescamente, como nós majoritariamente nos comportamos. E é aí que é o grande problema, porque nos estará sendo apresentada a proposta de saúde e nós vamos resolver a consequência, o efeito, sem solucionar a causa. E se a gente não fizer isso, dali a pouco, novas enfermidades se instalarão. Será que é assim que é a nossa caminhada na sociedade? Será que a gente já não viveu outros eventos semelhantes ao coronavírus? Será que a gente não tem outras doenças que vieram se manifestar coletivamente como expressão dessas enfermidades que a gente tem como coletividade? Varíola, peste negra, cólera, gripe espanhola, tuberculose, tifo, malária, sarampo, AIDS, ebola, câncer, coronavírus. Guerras, violência, assassinatos, discriminação, guerras e mais guerras, depressão, ansiedade, suicídio. Será que tudo isso é insuficiente para que a humanidade consiga olhar para o quão nós somos doentes como coletividade e perceber que tem algo de equivocado? Será que quando a gente vai perceber que se a gente não der um basta em todo esse movimento enfermiço como coletivo, a gente vai permanecer dia a dia mais e mais doente? Porque uma coisa que o coronavírus tem nos mostrado é que a tecnologia, o desenvolvimento intelectual humano, que a gente chama alegoricamente, né, de tecnologia, ele acelerou os processos, todos os processos da humanidade. E as doenças que demoravam anos, décadas para sair de um país e chegar a outro, agora demoram meses. E foi assim com a H1N1 recentemente, e mais rápido ainda agora com a Covid-19. Quão rápido vai demorar para que o mundo apresente outra expressão da nossa doença moral, da nossa doença coletiva, quando a gente conseguir a cura para o coronavírus? Quão rápido a gente vai apresentar a nova? Com a velocidade com que o mundo apresenta tudo, as transformações, eu, apesar de estar muito longe da minha hierarquia evolutiva ter a possibilidade de determinar isso, eu imagino que vai ser bem rápido, bastante rápido. Porque ao mesmo tempo que tudo de bom no mundo evolui rapidamente, as coisas ruins também evoluem muito aceleramente. E como nós estamos majoritariamente adoecidos, é de se esperar que a gente adoeça cada vez mais rápido, cada vez mais intensamente. Mas como que a gente pode nos curar? A nossa palestra está faltando um pedaço e eu tenho apenas 9 minutos, porque eu vou pegar cada minuto que eu tenho.
O amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Eu queria repetir ela 3 vezes, mas eu sei que todo mundo já ouviu isso aqui muito. Mas eu acho que a gente tem que ouvir melhor. E a gente tem que ler melhor. O amor, nós sabemos, é conhecimento que não é só do Espiritismo, é a coisa mais importante da existência humana, da experiência humana na sociedade. E é por ser tão importante e tão adiante daquilo que a gente consegue expressar hoje, que ele é muito difícil de se conceituar. Muitos dizem que o amor é um sentimento por excelência. E isso está apresentado para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Outros dirão que o amor é a união de todas as virtudes em uma só. E isso eu ouvi, eu acho, de algum palestrante espírita no último congresso espírita que falou sobre o amor. Eu gosto da definição de Emmanuel, que ele coloca na abertura do livro de Paulo Estevam, e ele diz assim: o amor é a força de Deus que equilibra o universo. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. O que a gente falou ali atrás que é a saúde? É o equilíbrio, é a harmonia das nossas forças, né? Da nossa alma. Então, a força de Deus que equilibra o universo. O amor, então, é o equilíbrio do universo. É a harmonia de tudo, inclusive da nossa alma. Um dia eu vou adorar se a gente puder ter uma palestra inteira sobre essa definição do amor, porque ela, para mim, ela é intrigante, ela é fantástica. E algumas pessoas eu já tive a oportunidade de conversar e debater sobre essa definição. O amor como força que estrutura tudo que existe que não seja Deus, toda a criação de Deus. Mas independente de qual seja a definição que a gente busca para o amor, é imperativo que a gente entenda que todo o processo de harmonização íntima, de harmonização exterior, de harmonização material, é baseado no amor. Nós estudamos em algumas reuniões atrás com o nosso irmão Rodrigo que o nosso pensamento tem uma expressão co-criadora. O pensamento é a expressão co-criadora dos seres. Uma faculdade que Deus nos deu de aprendizado, de transformação de toda a matéria, de tudo que é matéria. E para aprofundar mais nesse entendimento, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, nos diz que os pensamentos bons, que são os pensamentos naturais dos espíritos elevados, dos espíritos superiores, eles têm uma frequência vibratória de ondas ultra curtas, uma frequência ultra alta, e com amplitude ultra curta. E que estas ondas, então, elas têm um poder harmonizador da matéria. Amor, bondade, justiça, fraternidade, humildade, carinho, todos os pensamentos bons que a gente tem pelo nosso irmão, eles vibram intensamente em nossa mente, que é sediada no corpo do perispírito e não no corpo físico, a mente, né? Que é controlada pela inteligência do espírito. Esse nosso pensamento faz vibrar tudo que é matéria que está em nós considerando-nos, né, corpo físico, corpo perispiritual, e exterior a nós, transformando essa matéria de maneira harmônica. Todo pensamento negativo, de ódio, de raiva, de violência, de rancor, de egoísmo, de desejo de algo ruim para o nosso irmão, vibra em ondas de baixa frequência e vibra em ondas ultralongas.
e que são ondas de desarmonia, que desarmonizam a matéria que está nas nossas proximidades. Então, o amor cura pelo simples motivo de que o nosso pensamento de amor, o nosso pensamento que é transmitido com o sentimento amoroso, com o desejo amoroso, com o entendimento da força do amor divino, ele vibra a matéria de forma a harmonizar a matéria. E nosso corpo é matéria. Nosso perispírito, ainda que matéria sutil, é matéria. E toda essa vibração harmônica produzirá saúde. Essencialmente, o amor, então, traz saúde. Se essa saúde vai vir imediatamente ao pensamento amoroso, ou se essa saúde vai vir tardiamente ao processo harmonioso, isso está regulado pelas leis físicas que regem toda a criação do universo. O pensamento vibrando em ondas de alta frequência, harmonizando a matéria, primeiramente vai harmonizar a matéria sutil do perispírito. E só depois de bastante harmonização do perispírito, isso será exteriorizado no corpo físico. Então, ainda que eu esteja saudável mentalmente, se o meu corpo está adoecido, pode demorar para que isso se expresse no corpo. A mesma coisa ao contrário. Um corpo saudável, o pensamento desarmonioso, pode demorar para expressar a doença no corpo saudável. E por isso, então, por vezes a busca da cura exige longos períodos de harmonia mental e da alma. E o adoecimento, por vezes, ele exige longos períodos de desarmonia da alma. Porque, essencialmente, o nosso pensamento, não tendo potência do pensamento de espíritos muito evoluídos, demora a conseguir agir sobre a matéria mais densa, que é a matéria do nosso corpo. Se fosse diferente, nós poderíamos, como Jesus fazia, manipular através do pensamento a matéria do globo, transformar água em vinho, transformar a pedra em diamante, transformar um vidro em metal. Se a gente tivesse essa capacidade de domínio sobre a matéria, tudo isso não seria muito simples. Mas nós não temos. Então, a nossa condição de transformação da matéria, ela exige tempo, esforço, intensidade, dedicação e muito, muito, muito preparo. Por isso, a saúde da alma vai demorar um tempo para se expressar como saúde do corpo. Por isso precisamos amar, amar, amar e amar para que a gente experimente a verdadeira saúde. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo cura. Obrigado. Eu vou pedir desculpa por conta das perguntas que não vai dar para fazer. Se alguém quiser postar as perguntas no grupo do centro, mandar para mim, eu tento discutir, conversar. A gente pede para o Flávio, que é o nosso universitário, responder. Mas com esse problema da energia, eu perdi um pouco o ajuste do tempo, né? A gente perdeu um tempo ali no começo, então me desculpem.
Então, vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, nos asserenar, tentando tirar do nosso pensamento qualquer pensamento de preocupação, de estresse. E vamos imaginar todos nós em campo florido, com a grama verdinha, com um lago correndo com águas cristalinas. E nesse lago temos uma cascata. E junto a nós, nosso Mestre Jesus, que está a nos transmitir fluidos benéficos que chegam até nós em forma de paz, serenidade, de ânimo, de força, de fé e de amor. E que nesse instante possamos aproveitar esse momento de conexão com o Mestre Jesus, e que possamos estar sintonizados com o alto para receber todo esse fluido que vem do Mestre. E que esses fluidos possam adentrar nos nossos lares, nas águas que estão sendo colocadas para fluidificar nesse instante. E que todas as células que estão com problemas, células não sãs, possam ser curadas nesse instante, receber todos os fluidos benéficos. E vamos todos agradecer por essa oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos juntos, recebendo mais do Mestre Jesus, que ouvimos tanto sobre o amor e que possamos sair daqui dessa palestra melhores do que entramos, que onde formos possamos levar essas palavras de amor, de ânimo, de fé. E que essa prece possa chegar a todos os nossos irmãos que estão sendo lembrados por nós nesse instante, encarnados e desencarnados. E nesse instante nós vamos
dar por encerrada a nossa reunião desta noite. Que assim seja.